Bom dia, semeadores, tudo bem? Chegamos à sexta-feira, a semana voou, a primeira semana de outubro, e hoje eu vim falar com você sobre um assunto que preocupa muitas mulheres, principalmente aquelas na fase de pré-menopausa, menopausa, que tá ganhando os quilinhos, mas como emagrecer na menopausa? A gente fala sobre isso depois da vinheta. Então, semeadores, hoje a gente vai falar principalmente para as semeadoras, já que as mulheres, a partir dos 35 anos, quando o corpo começa a se preparar para a fase seguinte, que é de pré-menopausa e depois a menopausa, ou mulheres que já estão nessa fase. Esse vídeo é dedicado principalmente para vocês, porque o número de mulheres nessa faixa de idade é muito grande, o número de semeadores aqui no canal nessa faixa de idade é grandíssimo também. Então eu resolvi dedicar esse vídeo para vocês. Mas por que é tão difícil emagrecer nessa fase depois dos 35 anos? Vamos resumir. Depois dos 35 anos, por que é tão difícil emagrecer e é tão fácil, em muitos casos, a gente está falando aqui de maneira geral, a ganhar peso? Isso acontece porque começa o corpo da mulher a se preparar justamente para essa fase de pré-menopausa e, consequentemente, logo depois a menopausa. Então, acontece os altos e baixos hormonais que obriga o nosso organismo a trabalhar de outras maneiras para poder manter o bem-estar físico. É claro que isso gera incômodos como fogachos, dificuldade para dormir, dificuldade para digerir em muitos casos, perda de cabelo, estresse, fases de depressão ou tristeza profunda, vamos chamar assim, porque depressão é uma doença totalmente à parte, ansiedade, crises de ansiedade, variação, né, alteração no humor, às vezes você está irritadiça, às vezes você está chorosa, enfim. Tudo isso, todos esses incômodos que a mulher sente nessa fase de idade da vida é justamente, pode ser devido a esses altos e baixos hormonais, porque os altos e baixos hormonais, como repetindo, ele obriga o nosso corpo a trabalhar de outras maneiras para poder dar uma equilibrada aí, o negócio não ir para a conchinchina assim tudo de uma vez, né? O nosso intestino, sendo o principal responsável pelas de nossas funções metabólicas, quando tem esse desequilíbrio, esses altos e baixos hormonais, ele acaba ficando em dificuldade. Então, ele começa a bloquear entre aspas, o que seria menos importante para a sobrevivência do nosso corpo. E aí é a hora que o metabolismo, aquele que ajuda a gente a emagrecer, ele acaba ficando bloqueado, porque o intestino entende que para sobreviver você não precisa emagrecer, né? Teoricamente seria assim. Então ele acaba ficando ali lento para poder suprir as necessidades dos nossos outros órgãos. E quando isso acontece, é justamente porque ele trabalhando tanto o nosso corpo, se trabalhando ali para a gente ficar bem, acaba produzindo mais toxinas. E tendo mais toxinas girando no nosso corpo não consegue eliminá-las todas. Então, por isso que eu sempre falo, para começar qualquer estratégia de bem-estar, o interessante é primeiro dedicar pelo menos 10 dias de ciclo detox, de um percurso de desintoxicação profunda do organismo. E aí, o que eu faço depois, Cristina? Depois que você fez o detox, se seu objetivo é emagrecer, tem algumas coisinhas que você pode estar incluindo na estratégia que você definiu com o seu nutricionista para poder te ajudar a ficar melhor. Durante o ciclo detox, por exemplo, do nosso projeto, que são 10 dias, você já tem ali, a gente tem um manual, então seguindo o manual você já entende a importância da mudança de hábitos. Então, essa é a primeira dica que eu deixo: mudar os hábitos, porque o emagrecimento tem a ver com os hábitos que você tem. É inútil você querer emagrecer para o verão, então faz dietas muito restritivas, começa a caminhar, correr, fazer academia, não sei o que mais, e aí depois passa, pronto. Você não consegue manter por muito tempo uma rotina tão puxada. Então, é muito importante você
começar a mudar os hábitos. O nosso ciclo de 10 dias de detox ajuda justamente você a entender como você pode, de maneira muito natural, sem muita dificuldade, sem estresse, mudar de hábitos que você vai conseguir carregar aí para o resto da sua vida. E você não vai fazer dieta para toda a vida, mas se você mudar de hábitos para ter uma vida melhor, mais saudável, com certeza você vai conseguir sem problemas levar para sua vida. E aí esse problema do emagrecimento, quando está chegando o verão, você não vai ter mais, porque você vai conseguir estar bem e não vai ficar precisando se preocupar com o excesso de peso. Então, depois que você mudou os hábitos, que você está ali seguindo a orientação do seu nutricionista, é interessante você incluir atividade física, né? Porque nessa faixa de idade começa também o corpo a queimar não só gordura, mas também massa magra. E isso acaba dando perda muscular, que é muito comum nessa faixa de idade, por causa também dos altos e baixos hormonais. Então é interessante você trabalhar nisso, praticar atividade física para ganho de massa magra. Isso vai te ajudar a ficar bem e vai te ajudar também a perder peso. Mas atenção, músculo pesa mais do que gordura. Então, de repente, você está ali fazendo musculação e está seguindo ali a orientação do seu nutricionista, você vê que visualmente o seu corpo está totalmente diferente, está mais torneado, você está mais bonitona ali, mas na balança o peso está muito pouco diferente. Isso por quê? Justamente porque o músculo pesa mais do que gordura. Só que o músculo não faz mal à sua saúde. E a gordura, principalmente na faixa abdominal, é muito perigosa, principalmente porque pode causar graves problemas cardiovasculares e infarto. Então, é muito importante você estar atenta para evitar o excesso de peso pela questão de saúde. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a nossa playlist da nossa série que a gente teve falando sobre emagrecimento. E aí você dá uma olhada ali, faz uma maratona agora no fim de semana, que eu tenho certeza que as dicas que eu dou lá, inclusive de alimentos termogênicos, pode te ajudar a alcançar o seu objetivo de maneira saudável e permanente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Te desejo uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda. Tchau!